Pessoal, neste vídeo não haverá nenhuma introdução. Eu sei que já é rotineiro de que nos vídeos de notícias haja uma introdução, a fazer umas piaditas sobre a indústria dos videojogos. Infelizmente neste vídeo não vai haver. Estou a passar por um mau momento na minha vida e eu, apesar de já ter conseguido adiantar algum conteúdo para o canal, e este ter que ser aquele que é mais dinâmico, ou seja, feito na própria semana, não vai dar para estar como eu estou a fazer uma introdução que vai soar algo que não é aquilo que costuma ser. Não obstante disso, as intros, como é lógico, irão continuar. Este mês não, porque pronto, é o que é. Algumas vezes estamos no alto, outras vezes estamos no meio da tabela e algumas vezes também estamos no fundo da tabela. Mas isso não nos impede de nos podermos levantar, reerguer e continuar. Como é que é, maltinha de bola? É mais uma semana, mais um vídeo. Espero que vocês estejam a curtir esta nova moda do canal a nível de lançamento de vídeos, onde eu já tenho coisas pré-programadas para não falhar todas as quintas-feiras. Infelizmente os vídeos de notícias é o que é mais complicado de manter nessa mesma linha, porque tem que ser tudo feito na hora e fazer as coisas de mês a mês é muita notícia, ou seja, é muita coisa para acumular, fora que eu tento acumular até o início do mês corrente, ou seja, não é só uma revisão do mês anterior, mas também é um pouco do apanhado daquilo que eu apanho até aquela data. Por isso espero que vocês percebam que estes vídeos é muito complicado de manter a uma quinta-feira. Vou tentar sempre lançar até ao final da semana que é suposto sair, mas infelizmente nem sempre vai dar para cumprir com isso. Bem pessoal, sem mais delongas, vamos então para o mês de notícias. Jeff Grubb, que já é uma das personagens mais conhecidas na indústria e que eu tenho vindo a falar imensamente neste canal, que é um dos maiores insiders, que consegue ir dando muitas informações que ainda não estão cá fora, veio afirmar que um novo Need for Speed está a ser desenvolvido pela Criterion. Ela que já fez alguns jogos da série, alguns penso que até foram a maior parte deles. Eles estão a desenvolver então um novo jogo da série que será exclusivamente para a nova geração, ou seja, PS4, Xbox One e possivelmente até a Switch não irão ver este novo jogo. Ele também afirmou que o jogo vai ter um estilo super fotorrealista, no entanto vai ter alguns elementos de anime, dando a indicar que provavelmente o jogo irá se passar no Japão ou em algum país asiático. Continuando ainda nos jogos em desenvolvimento, mas que foram anunciados durante o mês de Abril, foram anunciados então o Max Payne 1 e 2 Remake, que estão a ser desenvolvidos em parceria com a Rockstar e a Remedy, que para quem não sabe foi o estúdio que desenvolveu Alan Wake e, por exemplo, Control. Voltando aos rumores, mas num jogo já anunciado, ou seja, a Ubisoft já tinha anunciado este jogo, no entanto não deu grandes detalhes. Foram avançados alguns rumores onde relatavam que o novo Ghost Recon estava com um código nome de Over e o jogo estava previsto para ser lançado depois de março de 2023, ou seja, muito possivelmente irá ser lançado até ao final de 2023, mas depois de março. Por sua vez, Tom Henderson avançou com mais um rumor onde ele disse que a 2K Games está a olhar para o mercado do Rocket League e quer desenvolver o seu próprio Rocket League, chamado de Gravity Goal. Quais é que são as diferenças? Basicamente o jogo, em vez de ter carros, vão ser motos, e uma das grandes diferenças deste novo jogo será a capacidade dos jogadores conseguirem infligir dano uns aos outros. Foi avançado também por ele, em forma de especulação, que o jogo muito possivelmente se fará parte de um pack de 25 jogos que a 2K Games está a desenvolver, que serão free to play. Apesar de não haver E3 este ano, algumas empresas já estão a começar a avançar com anúncios de eventos digitais. Uma delas foi a THQ Nordic, que anunciou que a dia 12 de agosto, às 20 horas de Portugal, irá fazer um evento digital onde irão fazer novos anúncios e vão mostrar mais de jogos já anunciados. Também a Microsoft, no mesmo dia, ou seja, no dia 12, mas em junho, irá fazer também o seu evento digital de 90 minutos, onde irão apresentar então mais jogos para a Xbox e para PC, não dando muitas indicações daquilo que eles pretendem revelar.
A Nacom decidiu já fazer um anúncio, visto que não vai haver E3, eles decidiram fazer um anúncio de provavelmente um jogo que iria aparecer na E3. Este jogo é o Hell With Us, que basicamente no teaser que eles puderam mostrar vai ser um jogo de ação e aventura, muito inspirado em Dark Souls, pelo menos é isso que transparece no teaser que eles mostraram. Vamos ver então quando eles mostrarem gameplay, que não deverá estar para muito longe. E Jeff Grubb, mais uma vez a fazer das suas, revelou-nos que muito provavelmente a Nintendo irá lançar uma coletânea de Wind Waker e Twilight Princess, jogos portados diretamente da Wii U, que receberam remasters para a Wii U, mas nunca foram lançados na Switch, e ele diz que estes jogos já têm o port feito há bastante tempo. No entanto, ainda não foram revelados porque a Nintendo basicamente estava a aguardar a melhor altura, porque eles querem um jogo todos os anos, segundo as informações que ele recebeu internas da Nintendo. Ao ver o sucesso de Pokémon Legends Arceus, a Pokémon Company decidiu então expandir este novo universo no passado, ou seja, no início dos Pokémons no mundo. E então eles decidiram anunciar o anime Isshin Snow, que irá estrear ainda este mês, ou seja, dia 18 de maio, e poderemos ver 3 episódios. Não se sabe muito bem qual será a cadência e o tamanho dos episódios, mas o certo é que está prestes a estrear. E se há coisas que já estão a estrear este mês, há coisas que vão ser adiadas para o ano que vem. E uma das mais tristes notícias deste mês foi, sem dúvida, o facto de Miyamoto vir ao seu Twitter dizer que o novo filme de Mario terá de ser adiado até à primavera do ano que vem, que é quando eles esperam lançar o filme. E ele diz que a espera vai ser algo necessário, porque a experiência que ele espera entregar é, sem dúvida, algo glorioso. Esperemos que sim, visto que já estamos há muito tempo à espera deste filme. Ainda a utilizar o Twitter, Takai Imamura, que foi um dos artistas por detrás de Star Fox Zero, implorou no seu Twitter à Nintendo para relançarem o jogo agora na Switch. Não se sabe muito bem porque é que a Nintendo ainda não fez este port, mas eu acredito que a implementação do Gamepad é tão deep no jogo que removerem pura e simplesmente o Gamepad não iria fazer sentido no jogo que é. 2021 e 2022 têm-se revelado um ano muito controverso para as empresas de desenvolvimento de videojogos. No caso, a Nintendo América é a nova atingida por operários insatisfeitos com a empresa, onde revelam que não estão a ter os mesmos direitos os operários temporários do que os operários que já estão fixos na empresa. Por exemplo, um dos exemplos que eles deram nas suas queixas foi que os operários fixos já têm direito a seguros de saúde e os operários temporários não. E os operários temporários, neste momento, não conseguem ter grandes oportunidades de passar ao quadro da empresa. Já Reggie Fils-Aimé veio falar que estes cenários não aconteciam quando ele era o presidente da empresa, ou seja, muito a indicar que Doug Bowser começou a aplicar novas políticas e essas novas políticas não estão a agradar aos novos funcionários da empresa. Neste mês de Abril tivemos direito a alguns trailers por parte da Nintendo, onde revelaram, por exemplo, que Splatoon 3 e Xenoblade 3 trocaram as suas datas de lançamento. Muito provavelmente o Splatoon 3 precisa de mais algumas limadelas e por esse mesmo motivo a Nintendo decidiu, ok, tu vais ficar mais para lá. E o Xenoblade foi revelado então que vai ser lançado em junho, quando supostamente, em teoria, o Splatoon 3 é que seria lançado nessa data. Foi revelado já no início de maio um trailer de Mario Strikers Battle League, onde revelaram um pouco como o jogo funciona, mas apenas para o território japonês. E isto preocupou um pouco os jogadores, porquê? Porque não só não foi revelado qualquer tipo de conteúdo single player, o que já é preocupante, mas também foi revelado que no lançamento só irão estar 10 personagens. Não se sabe se irão existir personagens desbloqueáveis ou não, mas se não houverem personagens desbloqueáveis e já estiverem todas as personagens desbloqueadas, isto pode ser um sinal muito alarmante que o jogo vai ter muita falta de conteúdo. Numa das últimas atualizações ao sistema online da Nintendo Switch, foi descoberto através dos data miners que emuladores tanto da Game Boy como da Game Boy Advance estão a ser desenvolvidos e uma carrada de jogos, tanto de uma consola como da outra, foram descobertos.
Não se sabe muito bem para quando está marcado este lançamento, visto que os emuladores ainda estão numa versão beta. No entanto, sabe-se que a Nintendo já o está a desenvolver e já tem alguns jogos em mente para poder lançar no lançamento. Vamos ver se só a expansão é que vai levar com este novo conteúdo ou se nós, os meros mortais do serviço base, vamos ter direito a alguma coisa extra. Por outro lado, a Nintendo anunciou uma expansão nos seus edifícios oficiais, ou seja, vão fazer mais um prédio ao pé dos edifícios principais da Nintendo, onde eles vão expandir mais 10 mil metros com um edifício que vai lhes custar 40 milhões de dólares e será também um edifício com 11 andares, ou seja, muito provavelmente servirá não só para a administração, mas também para alguns dos seus desenvolvimentos. Numa notícia insólita que ocorreu durante o mês de Abril, uma rapariga teve acesso ao novo Advance Wars Reboot Camp, ou seja, o remake do primeiro e do segundo jogo, na Nintendo Switch na data de lançamento, visto que ele tinha feito então a pré-reserva do jogo e conseguiu fazer download do mesmo e jogar algumas missões. Infelizmente ela não conseguiu desligar as suas features online a tempo e ficou privada de conseguir continuar a jogar este jogo. A Nintendo já lhe reembolsou o dinheiro, no entanto não se sabe se isto é real ou não porque ela não mostrou nenhum tipo de gameplay do jogo em questão. Além da notícia insólita, tivemos também uma notícia mais virada para a comédia, onde um modder decidiu pegar num comando da Fisher-Price para bebés, aqueles comandos que normalmente se tu girares alguma coisa ou apertares alguma coisa, aquilo tem uma interação com o bebê, e ele decidiu então modificar esse comando a ponto de conseguir dar uma compatibilidade com o PC como se fosse um comando de Xbox, mas sem tirar as suas funcionalidades originais, ou seja, cada vez que é premido algum botão ou girado alguma coisa, aquilo cria algum tipo de interação com o bebê, ou seja, cria um som e manda luzes e afins. E não só ele conseguiu modificar, como conseguiu, por exemplo, jogar Elden Ring com esse mesmo comando. A Microsoft, neste mês de Abril, revelou num reporte financeiro que conseguiram, no primeiro trimestre do ano, conseguir ter mais 6% de receitas que no ano passado. Ou seja, eles revelaram que fizeram 3,73 mil milhões de euros só neste último trimestre. A Microsoft, que até hoje não tem tido muitas ligações com o mercado japonês, parece que agora está a tentar estabelecer raízes lá, visto que eles tinham um estúdio que até agora não tinha lançado grandes coisas. Parece que eles agora estão a desenvolver na Xbox Game Studios Publishing algo simplesmente inovador. Não se sabe se é bem um jogo ou se é uma peça de hardware. Sabemos que eles têm um estúdio lá que desenvolve algo. Agora exatamente o que é não foi revelado. Mas Matt Smith veio, que é o diretor dessa divisão da Microsoft, decidiu então revelar que está a fazer algo que vai ser simplesmente espantoso no mundo dos videojogos. Ainda no mundo da especulação, parece que a Microsoft pode estar a desenvolver um streaming stick, ou seja, aquilo que nós vimos, por exemplo, do Fire Stick da Amazon ou então, por exemplo, do Chromecast da Google. Não sabemos exatamente como é que vai funcionar, sabemos que irá ser algo que vai utilizar a xCloud para poder dar streaming e os jogadores poderem jogar nas suas TVs ou em qualquer lado que seja possível reproduzir uma imagem. A ideia da Microsoft, segundo os rumores que foram avançados, é que este streaming stick supostamente deverá ser lançado nos próximos 12 meses. A notícia sem dúvida mais chocante deste mês foi sem dúvida a Embracer ter comprado os estúdios, ou praticamente todos os estúdios ocidentais da Square Enix, levando também, como é lógico, propriedades intelectuais como Tomb Raider, entre outros. Aquilo que foi oficialmente revelado pela Square Enix é que eles querem ter dinheiro para poder investir então nos NFTs. Até que ponto isto é real ou não? Vamos ver. Um dos anúncios talvez mais surpreendentes neste mês foi sem dúvida a revelação em teaser de gameplay do novo Kingdom Hearts 4. Tendo em conta que eles demoraram o tempo que demoraram para revelar o 3 em relação ao segundo que saiu na altura da PS2, toda a gente ficou impressionada e ficaram impressionadas com o visual e o gameplay que apresentaram nesta apresentação. A Square Enix revelou que está a desenvolver este jogo também na Unreal Engine 5.
A Square Enix revelou no mês de abril que teve resultados negativos com 2 jogos que eles fizeram do universo da Marvel. Estamos a falar, claro, de Avengers e também de Guardians of the Galaxy. Apesar de os jogos terem qualidades completamente diferentes, a Square Enix reportou que perdeu 200 milhões de dólares graças a esses 2 jogos. Ou seja, esses 2 jogos não conseguiram sequer recuperar o seu investimento inicial. Facebook / Meta decidiram revelar que não estão a ter assim tanto sucesso com o seu projeto de Metaverse e NFTs. Eles reportaram que estão a ter um prejuízo, até à data de hoje, de 3 mil milhões de dólares. Ou seja, isto muito provavelmente fará com que Mark Zuckerberg queira se retrair um bocado de continuar com tanto investimento nesta área, visto que a sua divisão de VR, em vez de estar agora a dar lucro, está a dar muito prejuízo. Por outro lado, a Ubisoft fez uma revelação de um jogo que recebeu um leak também no mês de abril, ou seja, Project Q tinha sido revelado num leak, no entanto a Ubisoft apressou-se e na semana a seguir a ter sido revelado este leak, eles revelaram o jogo oficialmente, dizendo que o jogo ainda está nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, será um arena shooter e esse arena shooter vai se focar em diversão e não em competição. Outras das grandes piadas que correram durante este mês foi o anúncio de Sonic Origins, que tinha tudo para dar certo, era basicamente uma coletânea dos jogos iniciais da série. No entanto, a SEGA, além de revelar que pronto, iria ter esses jogos e também iria introduzir algumas cutscenes desenhadas à mão, decidiram revelar também um gráfico para a pré-venda, ou seja, se queriam ter o conteúdo todo, não bastava comprar a versão mais completa. Tinham que fazer uns hula hoops para conseguir todo o conteúdo que eles iriam oferecer em relação ao Sonic Origins. E como é lógico, algumas empresas vieram fazer um pouco de gozo com a SEGA e uma delas teria de ser, sem dúvida, a Devolver Digital, onde eles revelaram que o seu Trek to Yomi, qualquer uma das versões, daria acesso ao conteúdo todo. E como é lógico, a internet riu-se e começou a fazer memes. SEGA, é preciso ter mais atenção. Quando todos os fãs esperavam que o World of Warcraft visse uma iteração sua no telemóvel para poderem continuar a sua aventura no telemóvel, é então que a Blizzard anuncia um jogo para mobile, sim, no mundo do Warcraft, mas não World of Warcraft. Estamos a falar do Warcraft Ark of Light. E é basicamente um arena action strategy game, onde os jogadores vão combater entre si, entre partidas de PvE, ou seja, cooperativas, ou partidas de PvP. Voltando para o MMO deles, ou seja, o World of Warcraft, eles anunciaram uma nova expansão que será baseada em dragões e toda a mitologia dos dragões, assim como uma nova classe que também estará integrada nisso. Além disso, eles revelaram que os servidores clássicos vão ter agora a expansão do Lich King, mas com todas as melhorias que vimos na primeira expansão do primeiro clássico. Já não é de hoje que correm alguns rumores que Modern Warfare 2 estava também a ser feito um remake. E é então que a Activision decidiu revelar que este ano vai ser lançado um remake como jogo principal da série, sendo ele o remake de Modern Warfare 2. Ainda não foi revelado gameplay ou até sequer um trailer, mas para acalmar os rumores eles decidiram, ok, tipo, é isto que estamos a fazer este ano. Em notícias menos boas para a Activision e também para a Blizzard é que a Activision por si perdeu 50 milhões de jogadores, ou seja, eles perderam 1/3 dos seus jogadores durante este último ano, ou seja, no ano passado, por esta altura eles tinham 150 milhões de jogadores ativos, neste momento têm 100 milhões de jogadores ativos. E a Blizzard não revelou o seu total, mas diz que perdeu 4 milhões de jogadores ativos nos seus jogos. A Blizzard, depois de ter sido tão criticada, depois do anúncio do seu Diablo Immortal para mobile, eles decidiram fazer a revelação durante o mês de abril que o Diablo Immortal não será só lançado em mobile como era inicialmente previsto, mas também será lançado para PC. Os jogadores agora estão na expectativa se vai ter um feel muito mobile na versão de PC. Eles esperam que não, como é lógico. Noutras notícias menos boas, a Blizzard absorveu um estúdio que estava responsável, ou esteve responsável pelos últimos remakes de Tony Hawk, Spyro, Crash Bandicoot, ou seja, a trilogia de Crash Bandicoot e a trilogia de Spyro, e os 2 primeiros jogos de Tony Hawk, assim como o novo Crash Bandicoot 4.
E esse estúdio foi a Vicarious Visions. Infelizmente nós não sabemos se iremos ver mais jogos nestas franchises, visto que a Activision não ficou muito contente com os resultados que estes remakes tiveram, assim como o jogo original de Crash Bandicoot. Depois da Sony ter recebido muito backlash por causa de não ajudar à preservação dos seus jogos mais antigos, eis que eles têm a brilhante ideia e criam uma divisão só para a preservação dos seus jogos. A palavra antigos é que fica um bocado de fora desta equação, visto que o que eles vão fazer é de jogos que foram lançados agora e para o futuro, ou seja, eles vão arranjar uma maneira de conseguir fazer com que todos os jogos que foram lançados daqui para a frente sejam todos compatíveis com os próximos hardwares da Sony. E, como é lógico, os fãs ficaram muito descontentes porque gostavam de, por exemplo, jogar o seu Metal Gear Solid 4 na sua PlayStation 5, mas infelizmente a Sony não vai deixar que isso aconteça num futuro pelo menos próximo. Uma das novidades que irá parar à expansão mais cara das novas expansões do PlayStation Plus será toda a coletânea de jogos de Siphon Filter, que foi revelada através de mais uma chibaria por parte da Coreia, da sua entidade de classificação etária, onde eles revelaram que toda a saga está a ser classificada tanto para a PS4 quanto para a PS5. Pois é, parece que a Insomniac está a desenvolver outro jogo além dos já conhecidos Spider-Man 2 e Wolverine. E parece que vai de encontro àquilo que a Sony quer, que são mais jogos multiplayer, ou seja, estão a contratar agora para o seu estúdio principal um programador de C++ para gameplay para um jogo multiplayer. E a Sony, assim como a dona da Lego, decidiram investir cada uma $1 bilhão na Epic Games. Os rumores falam que muito provavelmente eles fizeram isso porque a Epic Games está a investir muito dinheiro no desenvolvimento de uma parte da sua engine para o metaverso, e se isso realmente se revelar, é possível que a Sony tenha, assim como a dona da Lego, privilégios nos desenvolvimentos da engine para eles. Aos poucos temos vindo a ver as debilidades do mercado digital, que apesar de ter bastantes conveniências, também tem bastantes inconveniências. Isso foi revelado agora com os jogos que foram lançados de PS1 digitais, tanto para a PS3 quanto para a PS Vita, e estes jogos começaram a apresentar erros de expiração, onde mostravam que a expiração destes mesmos estaria no seu limite em 1969. Bem, vamos ver que solução é que a Sony vai arranjar para isto, mas para já este problema continua a persistir e não foi relatado que este problema tenha sido resolvido. A Bungie parece estar a querer expandir o seu universo de Destiny. Isto sabe-se porque eles têm várias propostas de trabalho para animadores 3D e 2D, onde os mesmos têm de ter um conhecimento muito profundo do universo de Destiny. Isto poderá querer indicar que eles estão a tentar fazer ou uma série animada de Destiny, ou estão a tentar criar um mundo cinematográfico dentro do universo de Destiny. E para a alegria de todos os fãs de Fortnite Mobile, vão agora poder voltar a jogar o jogo no xCloud para Android e iOS. Nós sabemos que o Fortnite foi banido tanto da App Store como da Android Store, e parece que a única maneira de jogar este jogo gratuitamente no mobile é mesmo utilizando o xCloud. A Epic Games, como é lógico, está banida por causa de todos os processos que moveu contra tanto a Google quanto a Apple. Uma notícia super preocupante foi o facto de que o diretor por detrás do MMO que a Riot está a tentar desenvolver, ele disse que não tem a certeza se o jogo realmente algum dia vai ser lançado. Acredito que eles estejam a ter bastantes dificuldades no desenvolvimento, mas o que ele falou no seu tweet original é que estão extremamente otimistas, apesar de conseguirem ver as dificuldades à sua frente. Bem, maldinha de balé, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Para a semana teremos mais um vídeo que já está planeado, ou seja, contem para quinta-feira sem dúvida nenhuma. E eu espero-vos aqui, espero que vocês gostem. Se tiverem alguma coisa a criticar ou a falar, por favor, utilizem-se da secção de comentários e eu cá estarei para vos responder. Bem pessoal, até para a semana.